por brasileiros, americanos, venezuelanos, argentinos, colombianos. É um estado, realmente, o nosso que estamos aqui, diferenciado. Quisera eu, os nossos estados fossem próximos do que é a Flórida. E está sendo uma grande experiência para mim aqui. Alguém já foi assaltado aqui? Pouca gente. Não, aqui nos Estados Unidos. Então a gente começa a ver o que é um povo, né, que tem valores, que preza por isso, que busca a meritocracia, que quer a liberdade. Algo que realmente é bom para todo mundo. Sempre disse no Brasil, né? O Brasil estando bem, nós estaremos bem. E não eu estando bem, o Brasil estará bem. Bem, quem sou eu, pô? Sou eu. Acabei de fazer 68 anos. O tempo passa bastante rápido, muito rápido. Fica levando a vida da gente, né? Outro dia um cara falou, um cara importante falou que votou no outro cara porque é de origem pobre, você não. Eu falei, eu não sou? Eu nunca falei, pô. Eu sou da região mais pobre do estado de São Paulo, Vale do Ribeira, ali entre São Paulo e Curitiba. E conheci o Exército em 70, quando o grupo do Lamarca passou pela minha cidade, que tinha lá 4 mil habitantes, né? Um tiroteio, etc. Daí eu entrei no Exército logo depois. Depois de 15 anos, entrei na política. Depois da 7ª reeleição para deputado federal, em 2014, foi reeleita, né, uma senhora. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, isso tem que mudar o Brasil, pô. Como? Quem sou eu? Um deputado conhecido lá como baixo clero, criador de caso, encrenqueiro muitas vezes, e algo aconteceu. Para mim, eu acredito, né? Acho que a maioria acredita aqui. E chegou uma mensagem, pô, você tem que tentar alguma coisa. Né? Em 2014, eu votei no Aécio, era ele e Dilma, né? Assim como eu lembro, acho que foi 2004, era Severino Cavalcante e Luiz Eduardo Grignol. Então, Severino Cavalcante. Quando você só tem 2 opções, fica mais fácil. O errado é você jogar a coroa no meio. Você tem que escolher o menos ruim ou o melhor. E comecei a andar pelo Brasil, muitas passagens, né? Eu tenho uma passagem, vale a pena contar, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, né? Eu tenho uma passagem pela capital de Mato Grosso, Cuiabá. Acho que foi 2016, 2017, comecei. Eu estava sozinho, fazendo campanha. Olha que coragem, hein, pessoal? Né? Fazendo campanha para presidente sozinho em Cuiabá, sendo deputado pelo Rio de Janeiro. E naquele tempo já arrastava muita gente. Eu cheguei no hotel lá, 2 ou 3 estrelas, o que eu podia pagar. E estava cansado, né? Comecei a conversar com o único cara da portaria. Papo vai, papo vem. Eu tinha o cara com o plantão da hora. O plantão da hora quer conversar, pô. Ele não pode dormir, pô. Né? E eu comecei a conversar com ele. Dado momento, eu falei que era candidato a presidente. O cara esboçou um sorriso natural. E daí eu falei para ele, mais avante, né? O que é mais fácil, né? Eu ser presidente ou você comprar esse hotel? Ele falou, muito mais fácil eu comprar o hotel do que o senhor ser presidente. Eu queria se encontrar com essa pessoa, não para dizer eu fui presidente, mas para falar, olha, a gente luta pelos nossos... Para que a gente acredita, a gente consegue esse objetivo. Se bem que, ao longo da campanha, o pessoal falava comigo, né? Pô, se você está disputando a eleição, e o que pode acontecer contigo? Pode acontecer 2 coisas, né? Eu vir para o Planalto ou ir para a praia. Quando acabou a eleição, eu falei, me dei mal, fui para o Planalto. Chegamos, nos elegemos. Eu acredito que essa história de primeiro e segundo turno daria umas 2 horas de palestra, dado tudo que aconteceu, coisas novas que a imprensa obviamente não sabe, né? Porque eu não tenho nenhum prazer de conversar com a imprensa do Brasil. Afinal de contas, tudo é deturpado. Tá? Bem, sobrevivemos uma facada, conseguimos eleger e daí montar um ministério. Onde quero falar para vocês que tem jeito
tem solução. O Brasil não é um caso decidido. Né? Montamos o ministério. Nos afastamos de pressões político-partidárias, outros grupos de interesse, e conseguimos montar um ministério novo. Né? Não tinha ali ninguém, raposa felpuda, né, que chama lá no Brasil de velho político. Né? Tinha lá o Tarcísio, formado pelo INE, né, que agora é governador de São Paulo, que é paulista, torcedor do Flamengo e governador de São Paulo. Né? Temos o Marcos Pontes, agora há pouco entrei em contato com ele, porque há alguns dias eu fui comer um cachorro-quente, e daí chegou um cara com um cara meio assim, esquisito, né? Olha, eu descobri aqui o transporte por magnetismo. Eu fiquei na minha. Né? Daí ele passou uns dados para mim, consegui falar com o Marcos Pontes. Marcão, estuda esse negócio aí, porque ele é o cara desse negócio. Né? Quem sabe? Pode ser a Mega Sena da virada, como pode ser um jogo do bicho fraudado. Né? Mas vamos buscar dar uma satisfação para essa pessoa. Botamos a Damares na Direitos Humanos. Tá? Botamos a Tereza Cristina, que é do ramo, na agricultura. Tá? Botamos na defesa militares. E formamos um ministério que começou a mostrar para o Brasil que o Brasil tinha jeito. Na minha presença, um cara meio de maluco, muito inteligente, irmão daquele cara, um magrinho, o Ventrabo magrinho, né? E ele realmente tem uma cabeça privilegiada, né? Me abastecia de informações. Fomos ver por que na África subsaariana não morria gente, quase de Covid. Por quê? Alguma coisa está acontecendo. Eu não quero falar aqui o que nós descobrimos, senão cai a minha live ali. Tá? Porque no Brasil, se você falar, tem 2 palavras-chave, se falar, além de cair, você pode ser preso. Tá? E começamos a colaborar, obviamente, com todos os meios possíveis para você combater a Covid. Tá? E eu comprei vacina, fizemos tudo o que tinha que fazer. Tá? Não obriguei ninguém a tomar vacina. Talvez tenha sido o único, um dos raros chefes de Estado do mundo. Isso me causou muita dor de cabeça, dezenas de processos. Eu estou defendendo a liberdade. Tá? Bem, enfrentamos tudo isso, criamos um tal do auxílio emergencial, que para nós foi muito caro, mas com a decisão judicial de que os governadores podiam decidir lockdown, tem governador que fechou o estado, tinha prefeito que fechava o município, e o pessoal da informalidade. Vai morrer de fome? Não vai. Antes de morrer de fome, vai para a rua. Pode gerar problemas mais variados possíveis, invasão do supermercado, por fome, né? Por necessidade. Fizemos auxílio emergencial, criamos programas para atender aí o pessoal que tinha carteira de trabalho, que aqui que não tem isso, né? O tal da CLT. É complicado, né? Tudo bem. A última vez que eu falei que não é fácil ser patrão no Brasil, também apanhei. É duro ser empregado e é duro ser patrão também. Não é fácil. Com a legislação aqui, eu vejo gente humilde, tem trabalho humilde, que tem sua casa própria, tem seu carro, tem sua vida. E tem um futuro pela frente. Aqui trabalhou, está safo. Não quer trabalhar, não tem problema nenhum. Aqui tem gente que eu sei que não são patrões, não são empregados, trabalham 4 dias por semana e descansa 3. O que vai fazer não interessa, está cuidando da vida dele. Está colaborando com o seu país, né, que é o seu país de momento, é o seu estado, e a gente vê que o pessoal não quer voltar no Brasil por esse motivo, quer voltar por outros, mas por questão de emprego, não. Então, vencemos 2020, entrou 2021, tivemos uma boa crise hidrológica aí da história do Brasil, dos últimos 90 anos, isso complica a vida da gente. Entramos em 22, fui sobre críticas de toda a mídia brasileira, quase toda, conversar com o presidente Putin, que o Brasil continua dependente de fertilizantes, apesar de só na região ali da Foz do Rio Madeira temos fertilizantes para 400 anos. Mas você não pode fazer nada porque é reserva indígena. Ou seja, um povo pode estar condenado à sua economia
sem o agronegócio, mas não explora porque é reserva indígena. Como agora, estou tendo notícia, né? O atual governo vai voltar à política da demarcação de terras indígenas. Proporcionalmente, eu não conheço nenhum país do mundo que tenha mais reserva do que nós. As nossas reservas equivalem a uma área do tamanho da França. Só Yanomami equivale a 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro, ou uma vez Pernambuco, ou uma vez Santa Catarina. Ou seja, 14% demarcado como terra indígena. Eu não demarquei nenhuma reserva indígena. Tá certo? E agora o governo anuncia aí a retomada. São mais de 400 pedidos de demarcações de novas terras indígenas. Se 20% disso for atendido, acabou o agronegócio no Brasil. Porque essas áreas, né, reivindicadas, quase nenhuma não está sendo devidamente utilizada no Brasil. Bem, vencemos, criamos o PIX, uma coisa, foi o nosso governo, no 2020 foi criado o PIX, algo fantástico também, que inseriu aí como MEI, né, microempreendedor, individual, milhões de brasileiros, levamos água para o Nordeste de verdade, era um grande sumidor de recursos. Né? Está saindo da prancheta, não sei se vai continuar, as eólicas offshore na costa do Nordeste, eólicas com capital privado, para se produzir energia equivalente a 50 Itaipu binacional. Combatemos a corrupção para valer. Eu peguei um governo que nos últimos anos ou tinha déficit ou pequeno superávit das estatais. Terminamos com uma média de 190 bilhões de lucro, sem aumentar impostos, muito pelo contrário, diminuímos muitos impostos. Conseguimos, numa crise terrível, aí, com a guerra também, a questão do preço de combustíveis, botar nossa gasolina lá abaixo de R$5, zerando impostos, juntamente com o parlamento brasileiro. Não foi na canetada, como a Dilma interferia em 2014, 2015, que fez com que a Petrobras passasse para Temer com prejuízo, né, com um buraco de 900 bilhões de reais, e em torno de 170 bilhões de dólares, passou a ser a empresa mais endividada do mundo. O Temer lá criou uma lei sobre estatais, né, criando critérios para que se segurasse aí a indicação política para estatais. O meu governo seguiu a lei, esse novo já mudou na Câmara, está no Senado, para voltar a indicar quem bem entender para estatais. Se bem que não precisa mais do Parlamento, que o Supremo, lá um ministro já deu uma canetada, diz que pode ignorar aqui a quarentena para que políticos, né, ocupem as estatais. Nós fizemos ressurgir o modal ferroviário no Brasil. Nós temos mais ou menos 80 contratos lá, pré-contratos, para 20 mil quilômetros de ferrovia no Brasil, graças ao trabalho especial do Tarcísio. Tínhamos mais de 1 milhão de jovens que deviam para o FIES, aquele fundo lá de estudante, né? Que dívida impagável para eles. Nós conseguimos conversar, e também com a ajuda do parlamento, anistiar 99% da multa, da dívida. Você pode ficar assustado, pô, anistiou 99%, mas o cara não vai pagar, pô. A gente pode deixar 1 milhão de jovens simplesmente na situação financeira que se encontravam, não podendo fazer negócio, sendo fugitivo de banco. Nós conseguimos o novo marco do saneamento, porque isso é importante, isso aí é menos gente em hospital, menos gente doente, mais saúde. Conseguimos, até o nosso governo, você levava 2 anos para alfabetizar uma criança, vergonha. Eu cheguei a alfabetizar na escola, minha mãe, pessoa simples, alfabetizou todos os filhos dela para chegar na escola, e assim era no meu tempo. De 2 anos passamos para 6 meses de alfabetização, o governo já extinguiu a Secretaria de Alfabetização no Brasil, e a gente, apesar de 2 anos com problemas, né, em especial o Covid, nós estávamos no caminho certo. Os números da economia bem demonstravam tudo isso aí. Aí chegou o ano passado, já vi uma campanha contra mim que eu ia dar um golpe, né? E parece que houve uma união de pessoas importantes, até de fora do Brasil,
que para meter a mão na Amazônia não seria comigo lá, é mais fácil com outra pessoa. Tá? Então, trabalhou-se pela derrota de um candidato para que outro, simbolizando democracia, honestidade, respeito, educação, assumisse aí o governo. Antes mesmo após as eleições, não vou entrar em detalhe, para mim, vou considerar páginas viradas aí, até nos meses que vieram depois das eleições, já a economia começou a sofrer no Brasil. A gente vinha com uma média de mais de 200 mil empregos por mês, a criação, apesar da dificuldade, né, de se empregar gente no Brasil por parte do patrão. Dezembro tivemos uma negativa de 430 mil empregos. Né? Em janeiro já cresceu um pouquinho, mas foi metade do que tínhamos conseguido em janeiro do ano anterior. A previsão agora de fevereiro, que já era para ter saído esse número, é não animadora também. Só de ontem para hoje, 4 montadoras deram férias coletivas, seus funcionários. Isso é um prenúncio de demissão, porque o que estão produzindo não está vendo demanda, não está vendo procura para aquilo tudo. O empresariado, de maneira geral, puxou o freio de mão, esperando o que vai acontecer, que o problema é a confiança. O cara investe quando tem confiança. Ontem o Nove Dedos falou que devemos abandonar os livros de economia. O cara nunca leu um tio Patinhas na vida e manda abandonar o livro de economia. Indo aqui na linha do Constantino, uma diferença enorme entre o posto e o poste. Enorme. E ali, quando ele falou em liderança, né, eu não sou gestor, eu tenho 2 formações superiores, né? Carreira militar, sou de artilharia, e também sou formado em educação física. Eu sempre tive um alvo na minha vida, né? Quando eu cheguei para cursar educação física, 45 tenentes, eu falei, você é 01 do curso. E fui 01 do curso. E chegando em Brasília, uma coisa que era quase ninguém esperava, uma eleição, né? Eu dei liberdade aos ministros. Lógico, liberdade vigiada. Né? Apesar da confiança, eu falei, vocês escolhem todos, sem exceção, e eu vou ter o poder de veto. Como em alguns momentos eu chegava no ministro, olha, essa pessoa aqui não dá para ficar por isso. E não tive problema no tocante a isso aí. Eles tiveram liberdade para trabalhar. Nós passamos a ser uma coisa fantástica. O Brasil é o 2º país mais digitalizado do mundo. É uma coisa inacreditável. Tá? É um país que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Ninguém tem o que nós temos: riquezas minerais, biodiversidade, água doce, terras agricultáveis, um clima aprazível, regiões turísticas que se cai para trás muitas vezes, vocês não conhecem, eu com toda certeza, né? Não dá para conhecer o Brasil todo. E começamos, então, a mudar o Brasil de verdade. Buscar o respectivo ministério, o que a gente pode fazer para facilitar a vida de quem quer trabalhar. Quando fala em lei da liberdade econômica, é uma coisa simples, né? O cara queria vender cachorro-quente na praça. Daí entrava com o pedido de alvará. Ele levava meses, anos. A nossa lei, em 30 dias, se o prefeito não respondeu, ele pode vender cachorro-quente. É uma coisa que parece que não é tão importante, mas é uma pessoa empregada, é o mesmo problema em casa com a família dele. É o mesmo problema com a justiça. É a satisfação, é preservar o casamento do cara. Só tem a ganhar com isso. Daí a gente fala, por que a carteira de habilitação tem validade de 5 anos? Vamos passar para 10. Não foi fácil? Não foi. Passamos para 10. A Amazônia, por exemplo. Pô, aqui chega aqui que eu sou o Nero, Bolsonaro, toca fogo na Amazônia. A Amazônia não pega fogo. Floresta úmida. Se pegasse fogo, já estava tudo destruído. O pessoal fala mais de algum incêndio que acontece em alguns locais, sim, mas não fala da Califórnia. O que nós fizemos ali, Tarcísio? Como é que pode ajudar? Vamos facilitar a habilitação para hidroavião, que lá tudo é pista de pouso. Vamos facilitar, VAPT. Vamos começar a habilitar os hotéis flutuantes da região amazônica. Vamos ajudar com jet ski.
Zero imposto de importação de jet ski. Veleiro para a costa do Brasil. Se a Europa tem 7 milhões de veleiros, e um veleiro pelo outro emprega 2 pessoas, de forma direta ou indireta, vamos facilitar a importação, zerando os impostos de importação de jet ski, de veleiro também. Atacamos em todas as áreas. Vamos zerar os impostos de placas fotovoltaicas. Hoje, só de placas fotovoltaicas em casas, se gera no Brasil o equivalente a uma Itaipu. Quando se fala em Itaipu, o Brasil diz que passa fome, tem gente que passa mal, não vou negar isso aí. Tá? Alguns passam fome, sim, não 120 milhões de pessoas. Né? Como diz lá aquela senhora da selva lá, né? Com aquela cara de que desceu de uma espaçonave em algum lugar. Então, por exemplo, a gente pega o garoto lá, o Jorge Seif, que é filho de pescadores, naturalmente privilegiado, é senador da República agora. Jorge, o que a gente pode fazer para a gente melhorar a questão da piscicultura do Brasil? Facilitamos muita coisa. Entre outras coisas, né, vamos lá com o presidente do Paraguai, se a gente pode usar o Lago Itaipu para a piscicultura. Se uma lâmina, se um hectare de água, né, dá de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano de forma artesanal, vamos ver na Embrapa, de forma compartilhada, quanto é que pode produzir. Produz 10 vezes mais do que isso. Vão para cima de zerar impostos federais de ração para peixe. Então, a gente tomava medidas as mais variadas possíveis, que não chegam com essa população, que depois é cortado pela imprensa. Eu não cortei dinheiro da imprensa porque eu sou malvadão. Eu fui o primeiro presidente a encontrar o teto de gastos. Tem que cortar em algum lugar. Cortar onde? Propaganda. A gente ouve por parte de alguns órgãos de imprensa, né? Ó, se quer que a gente divulgue, a gente não trabalha de graça. Pancada o tempo todo. Né? Tanto é na reta final agora, na reta final do governo. Aí eu matei 2 emas em janeiro por obesidade. A minha esposa furtou moedinhas lá no lago. Tá? Roubamos joias. Tá? A joia que foi dada de presente, mas ficou no aeroporto. A minha está comigo. Cadê a joia dos demais presentes? Está guardado onde? No seu respectivo acervo, que pode ser na sua própria casa. Vou devolver um fuzil, uma pistola. Eu ganhei uma pistola, sim, do Emirados Árabes, com o meu nome. Vou devolver. Vai ficar onde essa pistola? Vai ficar onde o fuzil que eu recebi? E ninguém quer. Hoje nós conseguimos peticionar, ontem, né, peticionar lá o TCU, para quem eu entrego a joia que está comigo e o fuzil, a pessoa que está comigo, que ninguém quer ficar com isso. Daí a gente fica sabendo, informação não confirmada, né? Que quando chegou a joia, foi apreendida ano passado, que eu fiquei sabendo um ano depois, ela valia $1 milhão. Quando descobriram que era para mim, passou a valer 3 milhões de euros. De qualquer maneira, é um valor fantástico. De qualquer maneira, não se discute isso aí. Né? E daí vem a questão da interpretação, né? É personalíssimo, não é? Quem classificou, quem não classificou. Não tem problema. Eu vou, sem problema nenhum. O que está, inclusive, na liminar de um ministro do TCU, que a joia podia ficar comigo e eu não podia usar. Jamais eu vou usar um relógio diferente desse no Rio de Janeiro. Jamais. Eu não tenho vocação, né, para ser suicida. Eu vou. Se bem que, se o cara me ver com um relógio de 200 mil no braço, o cara vai pensar que eu sou maluco. Mas tudo bem. Então, isso é um pouco do nosso Brasil. Quando você pega Itaipu Binacional, que eu falo estatais, quando estiver encerrando meu tempo, por favor, eu peço aí para dar um toque, né? Quando você vai um pouco de estatais, não sei se tem algum paranaense aqui, tá? Foz do Iguaçu. Então, vocês conheciam o Itaipu Binacional, com todo respeito a vocês, como uma grande empresa binacional, geradora de energia, mas nada além disso. Ou uma grande empresa que tentou fazer o NILA, a Universidade Latino-Americana, brincadeira, né? Do MST, lá no Paraná. Está lá o esqueleto lá, um pouco mais de 60 milhões jogado fora. Nós fizemos diferente. Foi inaugurado em dezembro a segunda ponte com o Paraguai. Começamos a fazer a terceira lá em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, para o Paraguai também, que vai fazer parte da biooceânica, né?
nós levarmos para o outro lado aí do continente os nossos produtos. Alongamos em 600 metros a pista do aeroporto de Foz do Iguaçu. O Acha começou a pousar qualquer avião lá, o cara não vai mais para a Argentina, e indo para a Argentina ocupa a rede hoteleira por lá de lá, ocupa por lá de cá. Nós terminamos o asfaltamento da transbordadeira, né? Junto com o Ratinho, né? Mais trabalho do Ratinho do que meu. Foi inaugurada 80 PCHs no Paraná, pequenas centrais hidrelétricas, que é uma burocracia enorme para tratar desse assunto. E o Ratinho foi um trabalho excepcional, uma pequena participação nossa. Nós levamos essa proposta para o Brasil todo. Uma PCH pode gerar, em média, energia para uma cidade de 20 mil habitantes. Ou seja, o Brasil é um país que a sua matriz energética é limpa. A Alemanha está voltando aí para o fóssil, né? Outros países também. Até aqui, os Estados Unidos autorizou a explorar petróleo no Canadá esses dias. Então, para lá, não pode fazer nada. Aqui, tudo. Cada país cuida das suas questões que lhes são vitais. São importantes para a sua sobrevivência, para a sua existência. Mas a pressão é enorme em cima do Brasil, em especial essa questão de crédito de carbono, né? Entre outras coisas, que nós somos exemplo para o mundo, tá? Não o contrário. Então o Brasil estava indo bem, tinha tudo para decolar, estava decolando, os ministérios consolidados, certinho, daí aconteceram as eleições, né? E mudou-se completamente o que vinha acontecendo com o Brasil. E quem investe, o pessoal de bolsa, os empresários, eles puxam o freio de mão, porque não vai investir numa coisa que... E as consequências, né? Eu vou ter retorno disso? Eu vou ter comprador para aquilo que eu estou produzindo ou não? Então, essa incerteza toda, no momento, o Brasil está, na verdade, ladeira abaixo. Isso é triste. É triste, tá? Eu não penso um dia voltar em cima da desgraça do povo. E quando alguém perde emprego, todo mundo ou já perdeu aqui, ou conhece alguém que perdeu, né? Isso é muito doloroso, tá? Mas, infelizmente, são as escolhas. O cara faz a escolha acreditando em picanha, em cerveja. E a gente sabe, eu mandei o cara fazer as contas, eu não sabia, não foi um boi, alguém sabe que um boi, quanto de picanha tem mais ou menos para o boi? Não, tem todo 4 quilos. Se eu for fazer as contas, né, só no Auxílio Brasil, Bolsa Família, tem 21 milhões de pessoas. Se você for fazer as contas para cada um consumir meio quilo de picanha por fim de semana, você tem que abater 130 milhões de reais por ano no Brasil. É uma conta simples que não vai fechar, não vai dar certo. Eu não culpo quem votou no cara pensando nisso, que são pessoas que, lamentavelmente, ao longo da sua vida toda, né, não teve um ensino razoável. Eu vou considerar essa questão página virada. Eu não quero discutir isso aqui. O que eu posso falar para vocês? Se tiver como passar uns vídeos aqui, eu arrastava multidão pelo Brasil todo, desde o início do meu mandato. Tá? É com a verdade, é fazendo ressurgir o patriotismo, o amor à família, o respeito, o livre mercado, a respeito à propriedade privada. Só nesses 3 meses do atual cara que está lá, tivemos mais invasão de terras que ao longo de 4 anos do meu governo. Então, também é um exemplo que você dá. Eu não desejo para um amigo meu ser chefe de executivo um dia. Até em cidade pequena. Não é fácil, é complicadíssimo. A ingratidão, a traição, muita gente quer se aproveitar do poder, quer se locupletar do poder, na verdade, né? E não é assim. Eu deixei o governo sem nenhum indiciamento sobre corrupção, nada, zero. Ninguém me acusou de ter mexido num decreto para favorecer quem quer que seja. Fizemos a nossa parte. Nunca ouvi falar a palavra propina, se houve, não fiquei sabendo. Um governo completamente diferente, outros que nos antecederam.
Então, isso foi um sopro de esperança para o Brasil. Porque a minha fama não era essa ao chegar na presidência, fazer um bom trabalho. A fama minha era para fazer diferente, que era uma pessoa tida como encrenqueira. Agora, se você não criar problemas com quem já estava lá, né, é sinal que você não está no caminho certo. Costuma dizer aí que quem pode salvar uma nação um dia, um problema de uma guerra até, não vai ser homem que faça sobrancelha. Tá? É questão de palavrão. A fama veio da onde? Uma reunião reservada a mim, que eu filmava os ministros, sabiam disso, pegava alguns meus momentos e divulgava e eliminava o pendrive ali. Aí aconteceu que uma dessas reuniões foi questionada no Supremo, eu não precisava entregar aquilo, mas se eu entregar, se eu falar que eu tinha prevaricado, que eu estava escondendo uma prova de interferência na Polícia Federal, eu entreguei. E lá, conforme o Supremo ia divulgando pedaços do vídeo, a imprensa ia botando. E não dava tempo do pessoal botar o pi. Então, foram 29 palavrões. Né? Mas aconteceu. Era uma reunião entre nós lá que eu falo palavrão mesmo. Tá? O ambiente era aquele, tá? Da gente do coração mostrar. E uma das coisas que aconteceu ali, nessa minha fala, dessa reunião, eu comparei, por exemplo, a Araraquara, a questão da Covid, né? Como é que foi? Um prefeito, um guarda municipal desarmado, botava todo mundo dentro de casa. E o pessoal começou a passar fome lá. Tive notícias, não comprovei, que comiam gato e cachorro, como já comeram lá na Venezuela. E, dado momento, eu falei, como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Eu fui exatamente o contrário do que me acusava. Eu nunca tentei fazer nada fora das 4 linhas da Constituição. Alguns até se irritavam comigo. Né? Se irritavam, não, palavrão, tem que fazer assim. Né? Bem, a história está aí. Você pode até modificar o seu final, né? Mas modificar o começo, não. Então, eu acredito que nós fizemos a nossa parte. Semeamos muitas pessoas pelo Brasil. O Tarcísio em São Paulo está fazendo um governo excepcional, no meu entender. Temos aí vários senadores, deputados federais, bons nomes que surgem para a política. As coisas mudam. O TSE vai ter uma nova composição em 26. Tá? O presidente vai ser o Castro, que eu indiquei. O vice vai ser o André, que eu indiquei também. Tá? Então, tudo muda, tudo dá para se aperfeiçoar. A gente não pode desesperar e fazer besteira. Com a besteira que fizeram, não foi o nosso pessoal. O nosso pessoal entrou numa armadilha do caso 8 de janeiro. Entrou na armadilha. Tá? Por isso que, no dia 9, a esquerda colheu assinatura para a CPI, que agora vai acabar com a direita, com o bolsonarismo, etc. E alguns dias depois eles viram que não era bem assim. Tá? Hoje, pelo que eu sei, temos informações que realmente o jogo será mudado numa comissão parlamentar mista de inquérito. E o pessoal não tem retirado assinatura, acredito que não venham retirar assinaturas, e nós podemos passar limpo, mais do que passar limpo, apontar os verdadeiros responsáveis pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro, o último agora. Então, por vezes, a minha esposa aqui é evangélica, né? Eu sou católico, eu falo, por vezes o povo tem que passar por questões como essa para poder dar valor, e isso serve como uma boa vacina também, né? Do que nós temos no momento, ainda temos, com problemas. Tem gente que está aqui nos Estados Unidos sem passaporte, se pisar no Brasil vai ser preso, tá certo? Temos esses problemas ainda, mas não é o fim do mundo ainda. Né? Temos mais de 200 pessoas presas no Brasil, terroristas que não foram pegos com nenhum canivete, que não tem nenhuma passagem pela polícia, mas a gente lamenta, né? E acredito que dá para a gente mudar, porque assim como o bem às vezes não é eterno, né? O mal também não dura para sempre. Que sirva de vacina para todo mundo lá, a valorizar o que tem de melhor no Brasil, que seria a liberdade. Meu pai sempre dizia, né?
Quando levava um couro do velho, e era comum, que a gente morava em fazenda, água de poço, meu pai era capataz, e a molecada jogava sujeira dentro do poço. E daí ele falava, tem certas coisas que só dá valor depois que perde a água de poço. Uma delas. Outra é a questão da nossa liberdade. Eu costumo dizer que é tão importante quanto a nossa própria vida. Então, dou um testemunho aqui. Se quem está conduzindo o trabalho aqui, estou aberto, quer fazer alguma pergunta, alguma coisa. Se não, vão pagar uma tubaína para a gente ali, com parcel, né? E agradecer a vocês, quem votou aqui, quem acredita no seu país. Sei que, com toda certeza, muitos aqui gostariam de voltar para lá, porque realmente o nosso país é fantástico. Muita gente queria voltar com a minha possível reeleição, né? Adiado um pouquinho essa volta por alguns, mas tenho certeza, não sou o salvador da pátria. Quem salva o Brasil é o nosso Deus. Mas tem muita gente boa que acordou pela política. Não tem preço você, a cada meia dúzia de fazendas pelo Brasil, você vê uma com uma vara de bambu lá, com uma bandeira pendurada, né? E movimentos verde e amarelo, o pessoal discutir política, para saber o que representa cada um dos poderes, a valorizar realmente o seu voto, a querer transparência para o futuro. Então, isso tudo dá esperança, e mais do que isso, se Deus quiser, a certeza que nós seremos, num futuro não muito distante, uma grande nação. Muito obrigado a todos vocês.